fim de semana, dia seguinte pega um barco e vai não sei para onde, e quando voltar do barco vai comer uma comida chinesa, uma japonesa, enfim, e tudo mais. Quer dizer, nada contra essas pessoas, são pessoas que a gente considera, mas pessoas que têm condição de colaborar, têm condição de cooperar. Todas as pessoas pobres de Manaus foram poupadas. De 500 mil pessoas, 80 mil foram selecionadas. E tem cobrança que vai a R$50. Tem umas que vão a R$80 e com 4 vezes sem juros para pagar. Então, mas tem um defeito ali que pode gerar um questionamento na justiça, que foi detectado pelo procurador Rafael Albuquerque. Eu digo não tem problema nenhum. Vamos fazer tudo direito, ninguém quer atropelar nada, vamos fazer tudo direito, deixa aí. Mas Manaus precisa um dia realmente enfrentar isso, implantar a taxa do lixo para aperfeiçoar um serviço. Então aquela cobrança que já começaria em junho está adiada? Ela vai ser adiada por isso, por causa do defeito técnico que tem. Foi uma etapa pulada e essa etapa poderia dar questionamentos jurídicos que anulassem e causassem um descrédito a um projeto que é um projeto bom, que muitas cidades já pagam isso com a maior naturalidade e não sei se tiveram o mesmo cuidado que eu tive de separar todo mundo que não pode pagar, por exemplo, quem é beneficiário de Bolsa Família, quem está desempregado, nem pensar. De 500 mil pessoas possíveis pagantes, nós selecionamos 80 mil. Como é que foi essa seleção, prefeito? A seleção é assim, você pega, por exemplo, uma pessoa que mora num apartamento, que você vê o tamanho do apartamento de baixo, você já sente a barra, né? De baixo você já sente o tamanho do apartamento qual é. O que mora num condomínio de luxo, num condomínio de primeiro nível, dessa pessoa me dizer que não pode pagar a taxa do lixo é complicado, né? A gente precisa não trabalhar com a figura do egoísmo, né? E tentaram fazer um terrorismo infantil, que é por causa da eleição que está se aproximando, então vem aquele terrorismo infantil, bem infantil, infantilóide mesmo, no máximo infanto-juvenil, né? Não chega a ser júnior, né? Infanto-juvenil. Vem com aquela história de tentar passar que as pessoas mais pobres vão ser sacrificadas, enfim, não tem nada disso. Primeiro que as pessoas mais pobres não vão votar nesse pessoal. Para começar a conversa, as pessoas mais pobres não votam nessa gente, é a primeira coisa. A segunda... Eu sei. Isso aqui foi onde começou a minha carreira. Praça 14 começou a carreira do meu pai. O Leopoldo, marido da dona Francisca, foi um dos primeiros amigos que o meu pai fez quando ele começou a campanha, a primeira eleição dele para deputado estadual. Enfim, nós temos um carinho muito grande pela Praça 14. Mas temos um carinho muito grande pela verdade também. Então ninguém que não pudesse pagar seria atingido. Seria uma cobrança para os que pudessem pagar, que dariam alguma coisa em favor daqueles que não podem pagar. Perfeito. Eu ainda tenho 2 questionamentos ao senhor, já o agradecendo nessa live aqui. A primeira é, o senhor durante as suas entrevistas, o senhor tem deixado muito claro, e isso é corroborado com o Brasil lhe convidando para palestras, de que a sua prefeitura é saneada, é organizada, o senhor soube fazer o trabalho. Então por que justificaria mais um imposto, como a lei do lixo? É o que eu disse, era você pedir a colaboração. O lixo custa um absurdo por mês. Seria uma colaboração das pessoas mais ricas da cidade em favor das pessoas mais pobres. Se não fosse esse problema jurídico, eu insistiria nisso, né? Agora, a nossa prefeitura, ela é saneada porque ela não esbanja, porque ela poupa, porque nós fizemos aí, o problema nosso agora é projeto e execução. Nós temos R$1.173 bilhões disponíveis para aplicar no verão que vem. É uma prefeitura realmente saneada, mas saneada porque a gente não esbanja, porque a gente não é assim irresponsável. Por exemplo, se a arrecadação sobe, eu não saio gastando porque a arrecadação subiu. Quando a arrecadação cai, eu corto ainda mais recursos, despesas, né, correntes, despesas que não são de investimentos. Quando, no auge daquela crise, eu selecionei investimentos, tive que adiar alguns para poder manter a cidade equilibrada. E agora, depois de 6 anos de mandato, veio o reconhecimento e o amadurecimento da nossa prefeitura com a nossa previdência
que encontrou um déficit atuarial de 3 bilhões de reais, ela hoje tem só de investimento em fundos que dão certo, ela tem 1 bilhão e 30 milhões de reais. Nós temos, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, Comissão Andina de Fomento, Banco Mundial, que cita a gente nas publicações deles como um case, né, como um exemplo a ser seguido. O BID, que está fazendo conosco escolões fantásticos que vão fazer inveja às escolas particulares. O BID outro dia me procura, pede uma audiência, eu tomei um susto. A audiência era para me oferecer 92 milhões de reais para fazer mais requalificação no centro de Manaus. Eu aceitei de bom grado e o projeto está indo de vento em popa, enfim, que a gente construiu credibilidade, construiu crédito. Então a gente não vive correndo da sala para a cozinha, não atrasa database, não atrasa pessoal, não atrasa 13º, não deixa de cumprir seus compromissos. É uma cidade equilibrada e por isso as pessoas me chamam para fazer palestras, chamaram para fazer palestra até me pagando. E eu aceitaria, sim, depois de deixar o mandato. Depois de deixar o mandato eu aceitaria fazer palestras pagas, é uma hipótese que eu tenho. Mas como prefeito não, eu não posso misturar as coisas. Mas não deixo de transmitir a nossa experiência, que não tem mistério nenhum. É você procurar fazer a prefeitura, os gastos dela, caberem dentro do orçamento da prefeitura. Não tem mistério, você tem que fazer as despesas caberem dentro do orçamento. Aí você termina criando uma prefeitura superavitária, né? Como é a nossa, né? E para eu encerrar da minha parte, prefeito, como é que o senhor avaliou essa situação daquele atentado, aquele massacre numa escola lá no Rio de Janeiro, já tinha em São Paulo, Suzano, já tinha acontecido no Rio de Janeiro e outras situações. A Prefeitura de Manaus está atenta a isso em relação às suas escolas municipais? De que maneira? Eu acho que houve uma imoderada propaganda da arma, tipo assim, eu não sei atirar. Então, quando o presidente Bolsonaro fala, vou dar uma arma para cada pessoa, vai ter direito de ter sua arma, eu jamais vou ter uma arma, porque eu não sei atirar, não adianta nada, não adianta eu ter uma arma. O bandido que sabe mexer com arma está na vantagem contra mim, está na vantagem. Então, mas essa história de matar, esfolar, fazer acontecer, sem olhar as raízes fundamentais dos problemas do tráfico, por exemplo, que tem a ver com combate duro, armado aos criminosos, mas tem a ver também com políticas públicas, políticas sociais, investimento em educação, tem a ver com outras componentes, enfim. Essa história do bang bang, da política do cowboy, essa pode ter mexido com a cabeça de algumas pessoas. Eu vi uma cena que me revoltou demais, né? Um garoto profundamente covarde, né? Ele entra no final, medroso, né? Ele entra com uma espécie de uma besta, né? Aquela seta, aquela coisa que lança setas. Aí ele pega um machadinho e mata, termina de matar uma pessoa ou dilacera uma pessoa já morta. E depois uma menina o botou para correr. Uma menina foi para cima dele e o moleque, coitado, frouxo, que mais que a frouxura, ele saiu correndo, desapareceu e um deles, não sei qual deles, se suicidou, enfim. É um drama, a gente tem que olhar muito para isso. Isso é muito comum nos Estados Unidos, em função de quê? Das guerras que os Estados Unidos promovem. É muita guerra, muita gente fica neurótico de guerra, lá você vai para uma reunião, um churrasco na casa de um americano amigo, então, dependendo da idade, um pergunta para o outro assim, que guerra você participou? Aí você fala, quando é mais velho, foi da Coreia, uma pessoa bem velha. Quando é uma pessoa de idade bem madurona, Vietnã. Aí o outro mais jovem fala, mas não tão jovem, fala Iraque. Aí o outro mais jovem um pouco fala Afeganistão. Aí o outro fala... Então, todo mundo lá participou de guerra, eles vivem em guerra, eles têm um complexo industrial militar que exige que eles façam guerra, que eles guerreiem, que eles se sentem polícia do mundo, enfim. E é uma coisa complicada. Aqui eu não queria que essa mentalidade da violência vingasse. Eu queria que nós entendêssemos que nós temos que construir a paz, a prosperidade. E a gente constrói a paz e a prosperidade não é com violência, não é bancando o cowboy. A gente faz isso com políticas públicas, com investimento em educação, com a nossa professora, Kátia Helena. Ela quase que me rouba, Kátia,
porque uma universidade muito conceituada americana queria levá-la para ser professora visitante lá. Eu falei, Kátia, espera acabar o meu governo e você adia esse convite, aceita, que vai ser muito bom para o seu currículo, para a sua vida, mas aceite isso, mas espera acabar o meu governo. E a convenci a ficar no governo até o final. Nós pulamos do 23º lugar, automaticamente no começo do nosso governo nós melhoramos para 21, 23 e 21, para mim é a mesma coisa. Aí a equipe dela, junto com os professores, com os pais de alunos, com os alunos, toda a equipe da CEMED, todos os funcionários da CEMED, todo mundo junto, muito numa guerra santa, né? Nós fizemos a primeira grande conquista, que foi subir para o 11º lugar. Depois, com muito sacrifício, subimos para o 9º. Agora estamos no top 10. Top 10 é só fera. Então tem gente querendo o nosso 9º lugar. Nós queremos o 8º lugar de outro. Nós sabemos que não dá para avançar mais do que isso. Tem gente que quer Nossa, tem gente que caiu e que não se conforma, que também é bem governada, não se conforma também. Então a gente aspira ao 8º lugar. Será uma grande conquista que a gente conseguir isso. Tem gente que quer jogar a gente para trás, tem gente que... Porque é natural, é uma concorrência natural, para ver quem oferece o melhor ensino. Então eu tenho esperança que um dia algum prefeito transforme Manaus no pole position da educação fundamental. Essa questão daquele massacre que ocorreu lá em Suzano, a prefeitura tem já se preocupado com isso? Pretende fazer algo ou já está fazendo? Olha, a prevenção cabe ao governo do estado, cabe à Polícia Militar, cabe à inteligência da Polícia Militar, cabe à inteligência da Polícia Civil, cabe a uma ação cada vez mais forte na lida, né, com os jovens, e isso é papel nosso, é papel do governador, é papel de quem tem a responsabilidade nesta terra, nós cuidarmos de fazer as crianças, por exemplo, nós somos 16º lugar mundial em robótica. Essas crianças não estão pensando, tem futuro garantido, elas têm vaga, já bolsa oferecida para todas elas, elas são de uma escola numa área vermelha. Todas elas estão com futuro garantido. Nós somos 3º lugar brasileiro em astronomia astronáutica. E quando me falaram isso, eu perguntei o que é, porque eu não sabia o que era. Então nós temos títulos e mais títulos. A professora Kátia acabou de visitar vários países. Foi a Dubai, foi a não sei mais onde, e recebeu dos Estados Unidos o convite para ser professora visitante. É sinal do respeito pela nossa educação, pelo que nós temos feito. Método simples, é juntar, é pagar professor corretamente, é pagar a database, é não atrasar 13º salário, é chamar os professores para fazer o que eles sabem fazer bem, que é a pedagogia, é oferecer cursos de pós-graduação, como nós oferecemos. Quando um aluno falta 3 dias, uma equipe nossa vai à casa desse aluno para saber qual é o ambiente familiar dele, por que ele faltou, o que houve com ele. E a gente fica, portanto, com controle da situação. Eu creio que a cultura é essa, de investir em educação e apostar na paz, não apostar nessa guerra interna estúpida que ceifou a vida de 2 meninos. Um se matou, o outro foi preso, né? Matou também? Matou, né? Antes de se matar, matou outro. Antes de matar, matou outro. Quer dizer, uma coisa... Quase que o mataram, né? E as pessoas não tinham nada que ver, pereceram, foi um escândalo mundial. Isso é ruim para o turismo brasileiro, mas é um fenômeno muito frequente nos Estados Unidos. Muito frequente nos Estados Unidos. Aquela cultura guerreira deles faz com que as pessoas gostem da ideia de empunhar uma arma, de atirar, de fazer, de acontecer. E eu queria que a gente fizesse acontecer aqui em saúde, em educação, que a gente fizesse acontecer em infraestrutura, obras públicas, atenção à população, tudo isso que eu queria que o nosso povo fizesse, que a nossa guerra é essa, nossa guerra não tem que ser a da arma na mão, nossa guerra tem que ser a guerra de acontecer isso aqui, logo todo mundo corre para cá para dar a solução. Essa é a guerra que a gente tem que travar. Lamento muito aquilo cortou o coração de qualquer pessoa que tenha sensibilidade, que tenha visto aquilo, cortou o coração, é uma coisa que... Muito obrigado, prefeito, pela participação. Obrigado, Patrick, de coração, obrigado a você. Obrigado. Qualquer momento a gente vai voltar com outras informações aqui no Atual. Esse trabalho aqui que você observa continua, o prefeito ainda deve ficar mais alguns minutos aqui na Emílio Moreira, vistoriando essas obras, e a qualquer momento a nossa equipe volta de outros pontos da capital. Atual, 5 anos, compartilhando a verdade.